Bom dia, queridos irmãos. É com imensa alegria que estou aqui hoje. Gostaria de agradecer ao Lar Espírita União a oportunidade de estar aqui hoje servindo essa doutrina maravilhosa que eu amo tanto. O tema para as nossas reflexões de hoje é o desconhecido poder da vontade. É um subtítulo do livro Os Poderes da Mente, de Sueli Caldas Schubert. Manhã de domingo, fria, dia dos namorados, estamos, de certa forma, exercitando, disciplinando essa nossa vontade. Mas que poder é esse desconhecido que nos impulsiona, que nos move, que nos faz emergir do sono profundo para a luz do amanhecer? Que desconhecido poder da vontade é esse? Do livro O Grande Enigma, Leon Denis nos traz algumas elucidações. Vontade divina. Tudo se liga e encadeia no universo. Galáxias, planetas, tudo segue uma orientação racional. Não é um milagre. Segue uma orientação racional. Segue leis universais. Lei da gravidade, lei da afinidade, lei da atração. Tudo se resume em um poder único e primordial, motor eterno e universal, ao qual se dão nomes diversos, e é apenas o pensamento, a vontade divina. É Deus, o Maestro, que rege pela razão, não pelas emoções. Ele rege esse universo pela razão. Suas vibrações animam o infinito. Todos os seres, todos os mundos se banham no oceano das irradiações que emanam do inesgotável foco. Será que Deus, antes de criar algo, ele para, pensa, analisa? Hoje não é um bom dia para isso. Jamais. Deus, ele é perfeito. E a vontade divina que vem de Deus, que emana desse inesgotável foco, ela é perfeita. Nós ainda não conseguimos entender essa vontade divina, porque ainda não temos condições, não nos aprimoramos ainda para entendê-la. Mas não é um milagre, não é um mistério. Emmanuel, no livro Pão Nosso, nos traz algumas elucidações sobre essa vontade humana. Nós vimos antes a vontade divina, a vontade humana. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. O benfeitor Emmanuel nos esclarece que necessitamos de inúmeras reencarnações para que possamos entender essa vontade divina. Quem acredita numa vida de 60, 70, 80 anos, nascemos e já aprendemos como que funcionam os mecanismos divinos, se engana redondamente. Necessitamos de inúmeras reencarnações, não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco, milhares de encarnações, para entendermos esses mecanismos da vontade divina. Emmanuel nos coloca muito bem isso. Do dicionário, vontade, a principal das potências da alma, que inclina ou move a querer, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Faculdade de representar mentalmente um ato, que pode ou não ser praticado em obediência a motivos ditados pela razão. A vontade, ela é inerente ao ser humano. Nós nascemos com a vontade. A vontade é um atributo do espírito, não da carne, não do corpo físico. A vontade é um atributo do espírito. Só para nós colocarmos um pouquinho da diferença entre a vontade e o desejo. A vontade, no dicionário,
a parte de psicologia, é o impulso acompanhado da imagem da sua satisfação. Surge quando há demora na satisfação desse impulso. O desejo é uma consequência de nossa vontade. Imaginem assim: eu tenho desejo de ler um romance espírita, mas eu não tenho vontade nenhuma. Eu tenho desejo de parar de fumar, mas eu não tenho vontade nenhuma de parar de fumar, porque é bom. Eu tenho desejo de não mais usar drogas, mas eu tenho desejo, mas a vontade ainda do espírito, ainda doente, ainda em desequilíbrio, não consegue realizar. Mas o Espiritismo nos diz que uma só vida não é o suficiente para realizarmos essas vontades que é do Espírito. Se faz necessário inúmeras reencarnações. Mas como assim a vontade é um atributo do Espírito? Allan Kardec, em algumas questões do Livro dos Espíritos, através das respostas dos Espíritos, nos esclarece algumas coisas. A inteligência é um atributo essencial do Espírito. Na questão 89, o pensamento é um atributo do Espírito. Na questão 249, todas as percepções constituem atributos do Espírito. São atributos do Espírito e não do corpo físico. Às vezes eu imaginava, antes de conhecer os princípios da doutrina espírita, que numa outra encarnação eu gostaria de nascer mais inteligente, com mais paciência, com mais calma, com mais tolerância. Mas são atributos nossos, são aquisições que galgamos com as nossas experiências na carne. A inteligência maior ou a paciência maior são virtudes que conquistamos por nossos próprios atos. Nós realizamos hoje o nosso futuro, através de nossos pensamentos, através de nossas ações. O reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, 21. Jesus nos dizia. Jesus, mestre querido, nos ensinou que o reino de Deus está dentro de nós. As respostas para as nossas aflições, para as nossas dores, para os nossos questionamentos estão dentro de nós, dormitam dentro de nós. Nós ainda não conseguimos sintonizar para descobrirmos essas respostas. Não é um mistério, não é um milagre. São questionamentos que fazemos e com o passar do tempo, com as nossas experiências, nós vamos sintonizando com o nosso eu mais profundo, com o nosso interior. Muitas vezes buscamos as respostas fora, em um lugar determinado do espaço, mas as respostas estão dentro de nós. Do livro Os Poderes da Mente, Sueli Caldas Schubert. Ao ser criado, individualizado, o espírito foi dotado por Deus de vários atributos, tais como a inteligência, a mente, o pensamento, a razão, a consciência, o livre-arbítrio, o senso moral e um fantástico poder denominado vontade. Deus, em sua perfeição infinita, Ele não nos enviou ao trabalho de mãos vazias. Ele não nos enviou ao serviço da carne de mãos vazias. As nossas ferramentas são esses atributos: a inteligência, o livre-arbítrio, a consciência e a vontade. Basta que nós consigamos fazer com que essas ferramentas venham até as nossas mãos. Nós temos que aprender a usar essas ferramentas que estão disponíveis à nossa mão, a todo instante. Nós ainda não estamos prontos para sintonizarmos, mas também temos que disciplinar a nossa vontade para que consigamos realizar essas tarefas que nos foi confiada por Deus, nosso Pai.
No livro Loucura sob Novo Prisma, Bezerra de Menezes esclarece. Ensina aos espíritos elevados que a vontade é força irresistível. Não conseguimos fugir a essa força irresistível que nos move, que nos impulsiona, que nos faz sermos melhores ainda, que conseguimos a nossa elevação do nosso espírito. Leon Denis, no livro Depois da Morte, também fala: a vontade é a faculdade soberana da alma, força irresistível, vontade soberana. Nós temos o conhecimento em nossas mãos. Não é um mistério, não é um milagre. São forças que atraímos através das experiências que conquistamos na carne. Com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios labores, conquistamos todas essas faculdades que são nossas, que pertencem a nós. No livro Mecanismo da Mediunidade, o espírito de André Luiz, ele nos diz: a princípio, adstrita aos círculos augustos do primitivismo, a vontade agarrada ao instinto de preservação faz do espírito um inveterado monomaníaco do prazer inferior. No início de nossa caminhada como espírito, necessitamos desses instintos, porque é ele que nos faz, é ele que nos dá os direcionamentos, as diretrizes para a sobrevivência do nosso corpo físico. São esses instintos que nos movem. O que não é certo, o que não é correto, é que ainda hoje nos deixemos governar por esses instintos, por esses desequilíbrios que são nossos. Mas não é correto. Temos que disciplinar essa nossa vontade, direcionar os rumos de nossas vidas, porque o futuro a nós pertence. Nós temos a capacidade, nós temos como conseguir. Temos que nos livrar nessas encarnações das muletas que carregamos conosco. Essas muletas que nos fazem ficar de pé, mas que não são necessárias. Deus nos deu condições através do livre-arbítrio de escolhermos o nosso caminho, de não procurarmos tantos atalhos, de nos melhorar como pessoa. Não é à toa que estamos hoje aqui falando sobre espiritismo, falando sobre renovação. Estamos sim buscando essa disciplina, esse amor a nós mesmos, em primeiro lugar, sempre. Mas como dominar essas nossas más inclinações? Como domar esses vícios que nos afloram, que nos afligem? Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. É muito difícil domar essas más inclinações. Chega às vezes até a ser impossível, mas depende apenas de nós. Alguns perguntaram para mim: você entrou para o Espiritismo e mudou completamente. Será que nós mudamos completamente em uma só vida? Será que nós conseguimos essa façanha de mudar completamente em uma só vida? Eu sentia raiva. Espírita não sente raiva. Espírita não sente inveja. Espírita não sente ciúmes. Será que nós não sentimos mesmo? Será que nós conseguimos domar essas más inclinações? Será que conseguimos ainda olhar para frente do espelho e dizer: você cresceu dentro do Espiritismo? Nós aceitamos as lições do Mestre, mas ainda não conseguimos mudar. Mas o mais importante disso tudo é que quando vem um pensamento ruim, você faz uma oração. Chico,
nos orientou em relação a isso. Perguntaram a Chico, Chico, algum dia você já se ofendeu? Chico disse humildemente, não, nunca me ofendi com ninguém. Mas como que você fazia, Chico, quando alguém vinha com pedras? Porque Chico recebeu muitas pedras. Chico disse humildemente, eu pedi ajuda a Jesus, nosso mestre. Quando vinha um pensamento ruim invadindo a sua mente, ele pedia ajuda a Jesus. Por que não pedir ajuda a Jesus, que está ao nosso lado, que está nos amparando? Quando vem um pensamento ruim, de raiva, de aflição, de dor, quando invade a nossa mente os vícios do ciúme, por que não pedir ajuda incondicional a Jesus? Por que não fazer uma oração a Ele? Desviar ou tentar desviar o pensamento e dar uma resposta mais equilibrada, agir mais equilibrados. Essa é a nossa lição, é o nosso momento aqui encarnados. Tentar domar essas más inclinações que nos acompanham de encarnações, encarnações, encarnações. Eu quero me tornar alguém melhor. Eu quero ser feliz. Eu quero evoluir espiritualmente. Mas como fazer? Que chave é esta misteriosa que ainda não descobrimos? Como fazer? No início da caminhada de Chico como médium, logo no início do trabalho dele com Emmanuel, ele perguntou a Emmanuel, Emmanuel, como eu faço para ser alguém melhor? Para trabalhar melhor, para ser um melhor trabalhador, para poder ajudar os nossos irmãos que vêm até a mim? O que eu devo fazer? Emmanuel propôs a Chico 3 pontos cruciais para o bom desempenho da tarefa. O primeiro ponto, muito importante, seu primeiro conselho, disciplina. Emmanuel disse para Chico para ter disciplina no trabalho. Este foi seu primeiro conselho. O segundo conselho que Emmanuel propôs a Chico para ser um trabalhador melhor foi disciplina. Chico parou e pensou, disciplina como primeiro, disciplina como segundo. Qual seria então o terceiro? Emmanuel disse, o terceiro e mais importante dos meus conselhos para você, Chico, é disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Temos que ter disciplina. Temos que buscar em nosso íntimo a evolução da nossa vontade, para podermos responder aos questionamentos de nossa vida, para podermos ser um trabalhador melhor. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele nos diz, a prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Para apressá-lo, convém que estudemos primeiramente a nós mesmos, com atenção. Fazer o bem, trabalhar para o bem, em qualquer área do centro espírita, nas nossas vidas, com nossos familiares, se faz urgente que devemos nos conhecer, devemos saber dos nossos limites, devemos nos conhecer antes de consolar. Como queremos consolar alguém que vem movido pela raiva, se não temos paciência para ouvi-lo? Como queremos consolar alguém que vem com os ciúmes invadindo sua mente, se não conseguimos domar isso dentro de nós? Devemos conquistar, devemos, antes de consolar, nos conhecer. O hábito do bem facilita a sua prática. Só os primeiros esforços são penosos. Por isso, e antes de tudo, aprendamos a dominarmos.
O trabalho no bem, no início, muitas vezes é difícil. Quando a gente começa no centro espírita, alguém pede para você fazer a oração, digo, não, eu não consigo fazer a oração, ainda é difícil no início. Mas a prática leva à perfeição. Quando ou nos convidam para ir no asilo, para ir visitar um doente, você não sabe o que fazer naquele momento, mas não precisa fazer nada. Basta estar lá com sua presença. O trabalho no bem constante nos faz adquirir novos hábitos, nos faz ser alguém melhor. As primeiras vezes é um pouco mais difícil, mas o hábito nos leva à perfeição. É essa disciplina que Emmanuel propôs a Chico. Fazer, refazer a lição. Não se importar se errou a primeira, a segunda, a terceira vez, mas tentar. Buscar essa perfeição que nos foi dada também por nosso Pai. Chegamos à questão 919, muito famosa no Círculo Espírita. Santo Agostinho, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo, conhecer a nós mesmos. Muitos dizem que o futuro a Deus pertence, que o futuro é um mistério. O futuro nosso está sendo feito, está sendo elaborado hoje. Hoje nós estamos preparando o nosso futuro. Se você plantar soja, o que será que você vai colher? Maçã, pera? Vocês vão colher soja. Se vocês plantarem ódio, o que será que vamos colher no futuro? Vamos colher ódio. Devemos sim plantar amor, plantar paz, plantar paciência, para que no futuro nós recebamos iguais. A semeadura sempre é livre, mas a colheita é obrigatória, já dizia Chico Xavier. Devemos preparar o nosso futuro hoje. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Muitos pedem o milagre de Deus, o milagre de Jesus. Eu quero que Jesus faça um milagre por mim. Eu quero ser uma pessoa melhor. Mas fogem à luta, não o seguem até o Calvário. Querem o Jesus próximo da gente, nos dando força, mas não querem o sofrimento que Jesus passou. Não querem seguir Jesus ao Calvário. Querem as facilitações que Jesus promove. Mas Jesus não veio só ensinar amor, ensinar caminhos. Ele veio ensinar através da dor, que possamos ser pessoas melhores. A dor, ela não é um vilão. A dor, ela é um mestre querido que nos ensina a ser pessoas melhores. Nós aprendemos pelas dores e pelos sofrimentos. Mas a dor, ela não é um vilão. Não é um professor ruim. É um amado mestre que está ao nosso lado, nos ensinando, nos fortalecendo. Sentido de perfeição. A nossa vontade é direcionada pelas aquisições que já alcançamos. Nosso sentido de perfeição, ele ainda está em formação. Somos filhos de um Pai perfeito. Ele nos deu esse sentido de perfeição. Só que esse sentido de perfeição para nós ainda está em desequilíbrio. Ainda não conseguimos entender esse sentido de perfeição. E o sentido de perfeição para nós está preso à matéria.
Termos um carro lindo e maravilhoso na nossa garagem é um sentido de perfeição. Termos a melhor casa, um castelo, é um sentido de perfeição. Esperarmos um príncipe encantado ou uma princesa é um sentido de perfeição. Mas Emmanuel, Jesus e tantos outros nos ensinaram que a perfeição está dentro de nós. Não precisamos abrir os olhos para ver essa perfeição. Ela está em nosso íntimo. Ela está dentro de nós. Jesus se fez um servo humilde para mostrar, para nos ensinar o que é esse sentido de perfeição. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Neste capítulo, Emmanuel, ele diz que a vontade ele é um gerente que está ali governando a inteligência, a consciência, direcionando os rumos dessas energias. A vontade é como se fosse um gerente de um departamento. E ela está ali por trás de tudo, impulsionando a nossa inteligência, impulsionando nossas ações, impulsionando esse nosso livre-arbítrio. Por isso temos que disciplinar essa vontade, porque é ela que nos move, é ela que nos faz nos elevarmos. Por mais que você pense, eu não consigo ir para frente nos estudos, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, mas a vontade está ali, nos impulsionando, nos empurrando. A vontade está dentro de nós. Allan Kardec, na Gênese: para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para o homem. O que a mão é para o homem. Esta vontade, ela elabora coisas maravilhosas. Imaginem, como a gente colocou no começo, que a vontade humana ainda está se estruturando, se formando. Agora imagine essa vontade sintonizada com o divino, essa vontade sintonizada com essa vontade divina, o que ela pode fazer, o que ela pode realizar. Se hoje conseguimos realizar tantas coisas, imagine essa vontade mais fortalecida, mais estruturada, o que ela pode realizar por nós e por todas as pessoas que estão à nossa volta. Imaginem, queridos irmãos, quando conseguirmos disciplinar essa vontade que faculta a todos nós, o que poderemos realizar. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Uma só encarnação, 60, 70, 80 anos. Será que conseguimos realizar alguma coisa numa só encarnação? Não. Precisamos de muitas e muitas encarnações. E não só esperar em Cristo, como se Ele fosse uma muleta pronto para nos atender a todo instante. Devemos mentalizar, devemos ter Ele sempre ao nosso lado, sim. Mas também devemos caminhar pelas nossas próprias pernas, pelos nossos próprios pés. Nessa caminhada que é nossa, que é de todos nós juntos, como irmãos, sobre a égide, sobre o governo do nosso Pai Celestial, que é Deus. Caminhando para o final da exposição, sobre esse poder desconhecido que é a vontade, descobrimos agora no final que ele não é tão desconhecido assim.
Ele está dentro de nós. E ele pode emergir a qualquer momento, através dos estudos, através da boa leitura, através das pessoas que estão à nossa volta, que esse poder da vontade não é um mistério. Ele está dentro de nós. Basta que ele saia, basta que queremos que ele emerja de nós para a nossa consciência, para os nossos atos. Gostaria de finalizar a exposição de hoje com um poema. O nome do poema é Diamante Glorioso. Com velocidade assustadora, rasgou o ar a flecha da vaidade, em busca do alvo certeiro. Foi desviada pelo arcano da vontade. Andamos presos, teleguiados, no vale lúgubre das paixões. Somos espíritos ainda em aprendizado, conduzido pela luz das sensações. O Espiritismo veio nos ensinar que a vontade pode ser conduzida pela razão. Não deixemos o desequilíbrio nos dominar. Sigamos ao Mestre com dedicação. A vontade é diamante glorioso, lapidado sem pressa, laboriosamente. É escudo que afasta o vício orgulhoso, é força que nos eleva moralmente. As insanidades das paixões podem ser amenizadas quando abrimos nossos corações à vontade sublimada. Com o coração cheio de vontade de trabalhar, cada vez mais pela doutrina espírita, agradeço a oportunidade de estar aqui. Que a paz de nosso Senhor seja convosco.